Olá! Mais um programa Cá Entre Nós. Compartilhamento de informações, dicas, experiência e um bate-papo gostoso é aqui. Hoje, uma convidada super especial, Ana Passos. Nós já trabalhamos juntas e a gente compartilha de um amor comum, que é o amor aos pets. Ana, que gostoso ter você aqui. Que gostoso poder compartilhar, te ver crescer, te ver evoluir, te ver prosperar. Que gostoso te ver no lugar que você está hoje. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós quem é a Ana Passos. Bom, primeiramente uma honra estar aqui, eu agradeço muito pelo convite, Cá, é uma delícia estar aqui nesse momento com você. E, bom, a Ana Passos, ela é uma mentora de negócios pet. Eu entrei nesse mundo há 12 anos atrás. E quando eu entrei nesse mundo, eu entrei, na verdade, trabalhando como uma representante comercial mesmo, no mundo de vendas, naquele negócio de porta a porta, venda de porta a porta mesmo. E trabalhando com o tempo, com a experiência, eu detectei uma necessidade nesse mundo. Detectei uma necessidade da humanização do mercado pet, que ainda o mercado pet ainda trabalha numa forma talvez robotizada, né? E não humanizada, porque hoje os animais, você sabe melhor do que ninguém, os animais é tido como filhos, né? As pessoas estão cada vez mais tentando procrastinar essa questão de ter filhos e os cachorrinhos vêm para substituir realmente um filho. E o atendimento do mercado pet não estava condizente com a necessidade desse público. E aí foi onde eu fui desenvolvendo um trabalho, eu fui ajudando profissionais gratuitamente. E com isso foi me requerendo e de repente eu abri uma distribuidora pet, de vender de produtos pet, me transformei numa empreendedora de colaboradora, eu fui para ser empreendedora. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho, né? E lidando muito com esses profissionais, eu fui conseguindo ajudar eles e eu vi que realmente eu ajudava-os, né? Que eu realmente resolvi o problema deles. E foi aí que eu abandonei tudo e resolvi focar nesse mundo do empreendedorismo, desse mundo de ajudar realmente esses profissionais. E Ana, conta um pouquinho pra gente, estando dentro de um pet, estando dentro de uma empresa, o que você vê em geral? Tem algum diagnóstico que é comum entre todas essas empresas que você transita? Sim, tem vários problemas que acontecem sim em comum. Um deles é a falta da visão realmente da humanização e a falta da inteligência emocional, que quando a gente tenta colocar essa humanização, há um bloqueio em relação aos líderes, né? Há um bloqueio em relação à liderança e os colaboradores, né? Então, assim, quando a gente coloca o encantamento, você só consegue encantar o cliente se realmente essa equipe estiver encantada. E para encantar essa equipe é onde o líder acaba se travando, é onde o líder acaba se bloqueando, porque ele também precisa estar encantado para encantar os seus liderados. E aí entra Ana Passos, para esse apoio, tanto para as lideranças quanto no processo de trabalho, Ana, no dia a dia de um pet, você atua também com a sua mentoria, ajudando na definição desses processos? Sim, na verdade, o meu forte mesmo é realmente os processos. Eu não ajudo nessa parte emocional, né, como se diz, né? Eu tento ajudá-los, mas eu não sou uma profissional realmente capacitada para isso. No caso, eu costumo indicar profissionais capacitados para ajudá-los, porque o profissional, o líder, ele é muito sozinho, né? Então eu vou lá, eu coloco um processo para ele seguir.
ele tenta seguir, ele vai, ele tenta, ele coloca o processo em questão, só que trava nos colaboradores esse processo, é travado. E aí o que acontece? Ele não consegue se manter firme. Os colaboradores simplesmente com a rotina do dia a dia, com os desafios, com as dificuldades emocionais que é envolvida, esses colaboradores se travam e trava também o líder, né? O líder também acaba se sentindo travado e não consegue seguir adiante. Ana, conta um pouquinho pra gente, você falou muito do seu trabalho com processos. Eu queria que você falasse um pouquinho, de alguma forma você já falou disso, mas que você desse ênfase para nós no papel das pessoas no dia a dia desse negócio para que os processos possam fluir de forma natural e satisfatória. Sim. Bom, eu acho que não tem como, né? Eu falo que é os 2 PPs, são processos e pessoas. Um não anda sem o outro, né? Então tem que ter uma harmonização entre os processos e as pessoas, né? Então vamos pensar, quando a gente fala em processos, existe várias formas de processos, existem processos financeiros. Quando eu entro, eu ajudo também no processo de atendimento, de você trazer uma humanização para esse pet, a gentileza, realmente conseguir tratar o cachorrinho como filho e não pensar no financeiro por trás disso, né? Porque todo mundo só pensa no financeiro. E na verdade o financeiro é uma consequência de quando você ajuda. Você ajudou, é nítido que o cliente ele vai se transformar num fã seu, né? Então você mesmo, você sendo mãe de cachorrinhos, você é uma consumidora de um banho e tosa, por exemplo, né? Eu imagino que você deve já ter tido algumas insatisfações nessa área. Eu já tive um cachorrinho que se machucou no banho e tosa. Olha isso. Então isso acontece realmente, acontece machucado porque o colaborador não está ali, ele não está ali na presença, ele está ou no futuro ou no passado, como se diz, né? Então ele não está ali no presente. Por que ele não está no presente? Ele não está de corpo e alma ali naquele momento. É lógico, a gente não pode, acontece acidentes, mas a maioria dos acidentes, 98% dos acidentes, acontecem porque o colaborador não está presente no processo. Não está consciente ali daquele trabalho, fazendo o trabalho, porque o cachorrinho você precisa primeiramente, você precisa tentar criar uma afinidade com ele. Não é só banho, não é só catar o cachorrinho, colocar ali debaixo do chuveirinho, lavar. Não, você tem primeiramente criar uma afinidade com esse bichinho, para depois você conseguir explicar para ele, porque para um animal é novo o banho. Né? Ele não sabe, vamos pensar se alguém vai enfiar uma estaca dentro dele, né, como se diz, ou se realmente vai higienizar ele. Então, para ele é novo, então você precisa explicar. Então, uma das coisas mais bacanas que até um cliente meu colocou em prática, que é o processo, que é realmente apresentar toda a equipe antes por cachorro. Entendeu? Apresentar mesmo, falar, oi, entra aqui, Cassie, por exemplo. Essa daqui é a tia Nani, ela que vai banhar você hoje, sente o cheirinho dela. Então, nisso, como o cachorro é como um filho, é nítido que a mãe está notando todos, como ele se sente ali dentro daquele banho e tosa, né? Todos os sentidos dele, como ele está agindo, se ele está nervoso, se ele não está nervoso. Se o rabinho tá abanando ou não. Então, tudo é sentido. Então, se você faz de corpo e alma verdadeiramente, o animalzinho também te aceita. E o tutor, automaticamente, que é o dono, né, que é o pai ou a mãe, enfim, do cachorrinho, ele sente essa presença e ele fala assim, não, por que eu vou no mais barato? Sendo que ali eles têm uma tratativa melhor. É aí quando a gente começa a ver os diferenciais do nosso negócio acontecendo na prática, né? Ana, eu queria que você falasse um pouquinho se você tem visto investimentos, se as empresas elas têm investido na capacitação dos seus colaboradores e se você também observa o colaborador investindo no seu desenvolvimento pessoal. O que você encontra no seu dia a dia? Sim, isso é uma coisa que vem crescendo cada vez mais.
ainda é um índice muito baixo, tá? Porque, Karina, para a pessoa sentir isso, sentir essa necessidade, ela precisa passar por dificuldades, ela precisa apanhar muito para depois falar, não, é o meu comportamental que está me atrapalhando. Então, existe um processo para isso, né? Até a pessoa saber que tem alguém, que tem pessoas que podem ajudar, demora. Então, hoje, com a tecnologia, né, a gente está conseguindo informar mais as pessoas, a gente está conseguindo trazer essas informações, que existem profissionais realmente focados nesse nicho que consegue te ajudar, mas ainda, as pessoas ainda estão vou dizer que 90% ainda está no formato antigo ainda, né? Naquele processo ainda de trabalho, de vender, eu entrego meu trabalho, você entrega o dinheiro, tá? Então, assim, é muito pouco. Então, esses 10% que hoje consegue se destacar, realmente é onde ele cobra qualquer preço e o cliente e ainda não tem nem horário na agenda, né? Então, é uma necessidade. Então, hoje, tudo tá por trás do emocional, eu costumo falar, né? Então, é isso. Ana, cá entre nós, quais são os principais desafios que você encontra para realizar o seu trabalho? Eu não estou falando do trabalho lá no contexto do cliente, é você para desempenhar e desenvolver o seu trabalho quando você chega lá. Sim, o meu maior desafio realmente fazer o cliente entender o conceito, né, de tudo. E é difícil, leva tempo, porque as pessoas cada um tem o seu tempo, né, de aceitação das situações, porque eu chego lá, eu detecto problemas, né? Então, quando eu detecto alguns problemas, eu levanto algumas necessidades, eu chego, eu apresento essas necessidades e muitas vezes a pessoa não está vendo ainda essa necessidade. Então, como ela não consegue enxergar isso, para ela ela está com uma cortina, um véu, né? É mais complicado realmente. Eu acho que o meu maior desafio é fazer ela conseguir colocar o processo em prática e conseguir se manter ali naquele processo, né? Sem que ninguém intervenha ela, sem que ninguém bloqueie ela. Mas o maior desafio que eu encontro realmente é o cliente que não consegue se manter firme perante os processos que a gente estipula, né? Então, muitas vezes ele não consegue, já aconteceu, né, de muita gente não conseguir realmente e tentar falar assim, eu vou seguir do modo antigo porque é mais fácil, eu não estava tendo problema. Não é que ela não estava tendo problema, é que esse problema ele está camuflado, entendeu? E ela não está conseguindo ver. Então aí ela prefere seguir no mesmo ritmo de sempre, ganhando, tendo o mesmo faturamento de sempre, tendo uma vida de sobrevivência, como se diz, né? Então eu acredito que para você não ter essa vida somente para sobreviver, você realmente precisa apresentar algo a mais no mercado, né? Oferecer muito mais do que a concorrência, se destacar realmente, né? E não fazer igual a concorrência, igual todo mundo, seguir uma manada, né? Como se diz. Um dos aspectos que a Ana trouxe aqui pra gente hoje, que ela encontra de dificuldade, é a resistência ao novo. Ana, conta pra gente o que você costuma fazer para conseguir trabalhar essas resistências que parecem acontecer ao longo do seu trabalho? Eu tento sempre ancorar o resultado final, né? Então eu chego para o cliente, eu ancoro para ele, eu falo, olha, se você seguir, eu mostro para ele. Primeiro eu já explico, não vai ser fácil. Como eu já tenho uma experiência e sei que vai haver uma resistência, eu já explico para ele. Eu vou colocar esse processo. E uma das resistências que eu mais encontro é a pessoa tentar manter esse processo. Então, se você conseguir realmente manter esse processo, você já vai estar se vencendo. Então, ela já sabe disso. É como se falar para a pessoa assim, você precisa emagrecer, mas para você emagrecer, você precisa ter um processo gradual. Para você chegar a 10 quilos a menos, vai demorar 3 meses e você vai ter um processo. Então, eu tento ancorar
primeiramente, essa informação na cabeça do meu cliente para que ele consiga se manter, né? Mas nem sempre é fácil, porque a gente ancora na hora, ele fica super motivado. Mas no dia a dia há muitos desafios, né? Então, e como eu não estou com ele precisa se motivar sozinho, né? E para isso ele precisa descortinar muitas coisas, né? Tirar um véu dos olhos realmente, crenças, né? E há muitos bloqueios, né? Para que ele consiga seguir esse processo. Que nem se eu falar para você, eu vou falar do emagrecimento, que é um nicho tão mais fácil, né, da gente falar. Se a gente falar para você que você precisa emagrecer, o que você tem que fazer? Você tem que se visualizar realmente com 10 quilos mais magra. E a mesma coisa no processo do empreendedorismo. Você precisa planejar e se visualizar já com muito sucesso, né? Porque senão você não consegue realmente se manter. Mas eu acredito que precise realmente de uma ajuda aí emocional, porque por mais que a pessoa tente por si só, é muito mais difícil do que se você tivesse uma ajuda realmente. Um apoio. Um apoio. Que delícia, que gostoso compartilhar com vocês esse momento de troca. Ana, quero te agradecer. Eu que agradeço. Por você compartilhar com a gente o seu dia a dia, a sua tecnologia, o seu trabalho. E quero te desejar sucesso, verdadeiramente que você consiga realizar todos os sonhos aí do seu coração. Ana, você falou de algumas empresas que começam e entendem que não vão dar conta dessas mudanças. Por que você considera que isso acontece? Porque nesse processo das mudanças, né, que precisam ser feitas, há muitas dificuldades, há demissões, né, há demissões, há admissões também de pessoas novas, e quem está antigo não aceita as pessoas novas. Então, muitas vezes, a própria pessoa que está ali, né, o colaborador que fazia parte do processo antigo e hoje faz parte do processo novo, também muitas vezes tem dificuldade de se encontrar, né? Então, é aí que há um processo doloroso e muitas vezes o líder ele precisa segurar essa ponta, né? Tanto da dor do colaborador quanto da dor dele mesmo, porque também é doloroso para ele ter que demitir, né? Ter que ver ter que olhar de frente e ver que realmente aquele colaborador não faz mais sentido ali naquele espaço, naquele momento, né? Ana, te ouvindo, né, eu tive bastante a percepção de que o seu trabalho é um trabalho de ir em direção ao novo, né, a esse desconforto que você trouxe. E todos nós temos que mudar. Seja executivo, empresário, colaborador, todos nós temos que mudar. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está com vontade, motivado a mudar e começa a encontrar as primeiras resistências, qual é a mensagem da Ana para essa pessoa? Uma das coisas que eu vejo realmente no ser humano é que há bloqueios dentro da pessoa e muitas vezes ela não vê, né? Então, é você ter realmente a humildade de você saber que nem sempre você está acertando, que você pode errar e tá tudo bem com isso. Que muitas vezes as pessoas erram e falam, meu Deus, eu errei e agora? Tá tudo bem se você errar, você pode voltar e recomeçar novamente de uma forma certa. E se você realmente quer começar de uma forma certa, precisa realmente de uma ajuda, tanto uma ajuda profissional como uma ajuda psicológica. Ana, quero te agradecer por essa troca, por esse compartilhamento, por esse momento em que a gente pode transbordar para as outras pessoas um pouco do seu conhecimento. E eu queria que você falasse um pouco como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Sim, eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar e contribuir com a melhoria realmente não só do mercado pet, porque isso acontece no mercado pet, mas esse é um problema realmente
mundial, como se diz, não é nem só do Brasil, é um problema mundial. E quem quiser realmente me encontrar, meu arroba é anapassos.pet ali no Instagram. Ana, eu agradeço novamente pela sua participação e pela sua experiência aqui compartilhada com a gente. Esse foi mais um programa Cá Entre Nós, um momento de compartilhamento, dicas, trocas de experiência. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco com a gente e com certeza conto com vocês no próximo programa.